eu apresento a tese intitulada STEG Cube, Sistema Híbrido Solar Termoelétrico para Energy Harvesting em CubeSats. Está sendo apresentada essa tese para a obtenção do título de doutorado interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade na Universidade UNILA. Os membros da banca são o professor Oswaldo Ideuander Júnior, professor Dr. Jorge Javier Gimenez Ledesma, professor Dr. Cícero da Rocha Souto, professor Dr. João Paulo Pereira do Carmo, professor Dr. Gabriel Augusto Vinja e professor Dr. Márcio Luiz Munhoz Amorim. Como introdução, como sumário, a gente tem a tese dividida em 5 etapas. A primeira seria uma introdução, contextualizando o problema energético em CubeSats e também a apresentação da hipótese de pesquisa. A segunda, a modelagem dos sistemas desenvolvidos e também do TAG que foi utilizado para fazer o gerador STAG. O design e desenvolvimento do próprio protótipo e de uma bancada de caracterização, assim como os resultados e as considerações a respeito do todo o desenvolvimento. Como introdução, a gente tem que a radiação solar apresentada possui um espectro muito amplo, mas aproximadamente 58% da energia da radiação, na verdade, emitida, que possui um comprimento de onda. Peço desculpa aqui, mas está passando sozinho o slide. Deixa eu só dar um pause aqui. Com relação a só 58% da energia, que é com comprimento de onda aproveitado pelas células solares na faixa de 200 a 800 nanômetros. O restante da radiação, que seria os 42%, que são ondas com 800 a 3.000 nanômetros, que é responsável pelo aquecimento, seria a onda infravermelha, não é benéfico para as células solares, na verdade ela causa aquecimento, só que esse aquecimento acaba sendo uma oportunidade para a gente conseguir recuperar essa energia. Essa recuperação é feita aí através dos geradores termoelétricos, ou TEGs, né? Isso acaba que limita, né, a utilização de células convencionais, precisando aí utilizar células com características espaciais para poder não aquecer tanto e ter a eficiência desejada, né? Com relação aos CubeSats, a gente tem que um padrão de nanosatélites proposto aí em 1999. A ideia é utilizar módulos de 10 por 10 por 10 centímetros, ou seja, uma estrutura de 1U, com a massa de aproximadamente 1,3 quilogramas. Então, essa estrutura ela pode ser modular, né? Ela é modular, na verdade, então a gente consegue satélites de 1U, 2U, 3U, e aí consegue aumentar a área de face exposta à iluminação. Por que padronizar os satélites, né? Na realidade, a ideia aqui é redução de custos quando a gente compara com satélites convencionais. Também os custos de lançamento de uma massa de 1,3 kg acaba sendo bem reduzido, né? Só para ter uma noção mais ou menos de valores, o lançamento de um satélite de 1U tem um range bem grande, né? Mas vai aí de 250 até $1 milhão, né? A depender do ponto de lançamento, certo? Normalmente eles são aplicados em órbitas baixas, então LEO, né, baixa órbita terrestre, que é onde sofrem menos, mas ainda sofrem bastante com a radiação, né? Com base nesse cenário, a ideia, né, a hipótese da pesquisa foi realizar a integração híbrida STEG, capaz de recuperar a energia térmica e residual para aumentar a densidade energética útil em CubeSats. Então, densidade energética superficial, a gente pode calcular pela potência total
adquirida pela face, né, a amostra, dividido pela área de coleta. Né? A potência total elétrica seria nada mais, nada menos do que a soma da geração do PV com a soma da geração do TEG. E para ficar de forma objetiva, um critério de validação, tomei como base a diferença, né, da densidade energética de um satélite somente com solar e um satélite utilizando um sistema de híbrido de captação. Então, a hipótese acaba sendo validada se a densidade energética no final for maior do que zero. O objetivo geral da pesquisa foi desenvolver e validar experimentalmente uma arquitetura híbrida S-TEG capaz de aumentar a densidade energética superficial em sistemas com severas restrições de volume e massa. Para atingir esse objetivo, a gente definiu 6 objetivos específicos. Primeiramente, uma revisão sistemática da literatura sobre Energy Harvesting aplicada a CubeSats. Em seguida, a definição das condições de contorno térmica e elétrica em LEO, né, em baixa órbita terrestre. Na sequência, o projeto da arquitetura S-TEG com a integração paralela do PV com o TEG. Continuando ainda com o desenvolvimento de um protótipo funcional para validar a física desse experimento e a caracterização experimental em bancada. Logo em seguida, a validação quantitativa por comparação de densidade energética, que é o que a gente consegue medir, vamos colocar assim, né, para poder usar de métrica para qualificar se a hipótese é validada ou não. A caracterização do LEO, né, a caracterização da órbita em si, foi desenvolvida com base num artigo publicado na Energy em 2025. Então, nesse artigo foi realizada uma vasta pesquisa sistemática da literatura, tanto técnica quanto teórica, tá? E foram levantados os dados, né, de altitude típica da órbita baixa, que varia aí de 500 a 1.000 quilômetros. Então, a gente delimitou ela em 600 quilômetros. A órbita que a gente pensou em utilizar foi aproximadamente 2,3 graus, que seria o lançamento da estação CLA, né, no caso, uma órbita equatorial, lançamento do Brasil. O envelope térmico estimado entre menos 20 a 120 graus Celsius. Isso seria a condição em que o satélite, o CubeSat, na verdade, vai estar em exposição. E nessa órbita de 600 quilômetros, tem-se um período de aproximadamente 90 minutos de órbita. Então, são 16 voltas ao redor da Terra. Dentro desse tempo, 1,3, aliás, 1/3 de órbita em eclipse. Então, a cada volta de 90 minutos, aproximadamente 30 minutos sem iluminação. A irradiação solar nesse ambiente foi considerada a M0, então 1.361 watts por metro quadrado, e o gradiente estimado, né, o gradiente térmico estimado para o CubeSat entre as faces quente e a parte interna do CubeSat foi de 20 a 60 graus, para ter um aproveitamento do hardware, né, e também possibilitar que os sistemas internos do satélite estejam operacionais, né? Isso é característica física do equipamento mesmo. Além de caracterizar a LEO, né, a órbita, delimitar os valores, também foi necessário gerar o envelope operacional de como, né, seria incidido o calor no CubeSat. Então, as 3 possibilidades que foram levantadas foi a possibilidade de incidência normal, então a chapa, a face de frente com a fonte de radiação, onde se aproveita 100% da incidência, as faces, né, 2 faces a 45 graus, onde se aproveita 70,7% de eficiência da irradiância, ou então a chapa as faces a 58,4 graus, que dá um aproveitamento aí de 57,7%. Em grande maioria
né, do tempo em órbita, o satélite ele pode ficar girando, né? Ele é o sistema de rotação do próprio satélite. Então, na média, o que a literatura traz é que são considerados 57,7% da eficiência total para uso contínuo, certo? Uma vez definido o envelope e as condições de operação em órbita, foi necessário, né, desenvolver a arquitetura da face geradora. O que foi levado em consideração aqui foi a restrição geométrica e volumétrica da plataforma. Então, a gente tem um cubo de 10 por 10 por 10, logo, a face geradora ela não pode ter ou não deveria ter, pelo menos, uma face maior do que 10 por 10. As células solares utilizadas no espaço, né, a maior célula para essa área foi de 85 milímetros por 85 milímetros, que era uma célula da Azure, com grade espacial. Foi tentada a compra, mas teve um processo de quantidade mínima e acabou sendo inviabilizada a compra dessa célula específica para CubeSats. Então, foi utilizada uma célula de silício no local, duas aí associadas, na verdade, sabendo que a célula de silício tem uma eficiência menor, logo representa um cenário conservador, né? Uma vez que se a gente trabalha com uma célula com uma capacidade melhor, acaba aí aumentando a eficiência total do sistema, certo? Então, foi procurado a utilização de dispositivos comerciais, montando uma arquitetura multicamada em 5 níveis funcionais, sendo a primeira camada solar, a segunda uma estrutura rígida, né, para dar uma estabilidade mecânica, a terceira uma camada de isolação lateral para o tag, o próprio tag contando uma camada de geração, e por último um dissipador usado em cobre, para representar a estrutura metálica do CubeSat. Após definir a estrutura, foi necessário realizar a modelagem do tag selecionado, né? Essa modelagem foi desenvolvida também com base num artigo em 2025, tá? Um artigo que foi publicado na Energy também, um segundo artigo, na verdade, né? Então, foi desenvolvido com base nessa modelagem e também nos dados do fabricante do dispositivo de geração do termoelétrico, né? O que acontece? O datasheet tem alguns pontos fornecidos, que são de 40 a 160 graus, mais ou menos, da resistência interna do módulo. Abaixo disso, não tem a informação, então foi desenvolvida a equação, uma equação polinomial, quadrática, né, grau 2, por facilidade matemática mesmo, e se adequar a praticamente todos os pontos, né? O fator R deu 0,98, então está bem próximo do real, né? Desculpa, pessoal. Também, ainda com base no artigo, foi desenvolvido desenvolvida a modelagem do VOC e do Pmax, né, que seria a potência máxima do módulo. O VOC foi trabalhado com base no efeito Seebeck, levando em consideração a temperatura média do módulo. Essa temperatura média nada mais é do que a média aritmética entre as faces quente e fria do módulo, multiplicando o delta do gradiente, né? A questão da potência máxima ela foi definida utilizando como base que a resistência da carga é a mesma resistência do módulo, mesma resistência interna do módulo, para poder maximizar a transferência de potência, e nesse caso foi estabelecido que seria operacionalmente, né, a funcionalidade seria interessante avaliar em temperatura fria como 0 graus,
da face fria como 0, 30 e 60, para a gente ter as bases, né, gerar as curvas de potência mais adequadas ao sistema em operação próximo do esperado. Na sequência, a realização da modelagem da curva de potência de saída em relação à tensão de saída. Então, aqui apresenta as curvas características de um gerador TEG, com base em um módulo resistivo. A gente pode observar que quanto mais próximo, quanto maior o delta de temperatura entre as faces, maior a potência gerada no sistema, né? Aqui também é possível observar que o coeficiente de determinação foi superior a 98, 0,98 na maioria dos casos, então também dá uma consistência para a etapa experimental que segue, certo? E uma vez definida a modelagem, foi necessário realizar a arquitetura do sistema de gerenciamento de energia. A arquitetura do sistema de gerenciamento de energia foi definida como sendo uma conversão paralela descentralizada, isso para adequar as tensões de saída tanto da célula fotovoltaica quanto do gerador termoelétrico. Ambos têm características diferentes de operação, geram tensões de saída diferentes, correntes de saída diferentes. Então, para cada um dos dois é necessário um conversor BUST, que consegue adequar a tensão à carga, né, do elemento de armazenamento e também ao próprio sistema de barramento comum, né, utilizado dentro dos CubeSats, certo? A ideia é que a célula fotovoltaica tem um conversor com MPPT baseado em esterese, armazenamento feito em um buffer, que seria um supercapacitor de 20 farads, e um circuito de desconexão do PV. Da mesma forma, o termoelétrico, né, o TEG, tem um conversor utilizando um conversor comercial com eficiência baixa, tá? A eficiência do conversor utilizado é na casa dos 40%. Porém, como a gente está aproveitando uma energia, né, é uma tensão muito pequena inicialmente, então para aproveitar todo o range, esse conversor se justifica, né? O que acontece é que, como a tensão inicial é muito baixa, a gente precisa condicionar esse armazenamento, então precisa realmente de um conversor, essa tensão é elevada, aproximadamente 4,1 volts, e existe um condicionamento entre a tensão de saída do conversor para a carga do supercapacitor. Nesse condicionamento é feito o controle de tensão máxima do capacitor e também um circuito de desconexão do TEG do barramento comum. Então, para cada fonte geradora, temos um buffer, que seria um supercapacitor de 20 farads. Esses dois supercapacitores de uma face são conectados a um segundo banco de armazenamento, que é o próprio um outro supercapacitor, na verdade, também com um circuito de desconexão do sistema final de armazenamento da missão. E aí sim é o cálculo de quanto tempo o sistema vai ficar em órbita, qual é a bateria que vai utilizar. Então, a gente gera aqui a energia por face e que essa face é conectada a um barramento comum. Isso acaba dando credibilidade, né, e também redundância de operação no sistema. Uma vez que cada face geradora pode ser desconectada, a gente ganha em segurança e controle de geração. Com relação ao desenvolvimento, ao design e desenvolvimento, né, a ideia foi realmente utilizar a estrutura de um U. Então, o modelo conceitual em CAD está apresentado à esquerda, e o protótipo funcional, né, o protótipo físico funcional, foi a modelagem de 3 faces. Eu acho que está parado aí, né? Está parado, né? Desculpa, pessoal. Deixa eu voltar à apresentação aqui. O Jorge acabou de me informar. Está parado na modelagem do P-Out, tá? Isso, eu estou passando aqui, mas ele não... Sugiro parar de compartilhar e retomar.
Pode ligar o compartilhamento novamente, Adam. Sim, já vou. Compartilhou agora? Ainda não. Olha aqui. Olha aqui, dá aí. Como que está compartilhando tudo, né? Agora foi. Sim, pode passar. Só volta um slide. Perfeito. Pronto, tá passando, Adam. Pode... Aqui, né? Parou aqui, né? Perfeito, estava Certo, né? ouvindo isso. Tá. Desculpa, pessoal, acho que deu travou aqui o PowerPoint. Vamos lá, então. A arquitetura é nessa base. Como eu havia comentado, né, foi realizado um dispositivo com uma conversão paralela descentralizada. Então, cada um dos geradores tem um sistema de gerenciamento e adequação de tensão para conexão ao barramento comum. Aí sim, né, no barramento comum também existe um circuito de desconexão do sistema de armazenamento da missão. Então, a gente tem as duas fontes geradoras possíveis de conexão ou desconexão, né, através no barramento comum, através de recursos de hardware, certo? Com relação aqui, sim, ao design e o desenvolvimento, o modelo conceitual de CAD, né, tinha comentado, e o modelo físico funcional. A ideia aqui é, sim, representar a física, né, mostrar que a física funciona nessa arquitetura. Então, foram montadas 4 faces, na verdade, 4 faces geradoras, e aqui eu mostrei 3 faces, tá? Conectadas para simular a estrutura final. Agora sim passou, né? Para validar essa estrutura final, foi preciso fazer uma plataforma experimental. Essa plataforma foi desenvolvida, na verdade, por não conseguir validar ela, validar a estrutura, né, de uma forma completa. Então, a filosofia de validação é, se eu conseguir fazer a validação de uma face, eu consigo, né, extrapolar os valores e gerar o cálculo total de potência do sistema em operação. A bancada, ela funciona controlando o gradiente térmico, então tem uma face de aquecimento, uma face de refrigeração, e todas as duas faces possuem um controle PID independente, então a gente consegue controlar e verificar os valores assumidos em cada face, através do monitoramento. Isso é muito importante para fazer a reprodução do teste. Os resultados são consistentes, sempre, né, que é executado novamente. Com a bancada foi possível fazer testes de menos 40 a 200 graus, né, a bancada está pronta para fazer esse tipo de teste, sendo que foram limitados testes aí entre 20 e 120 graus para o dispositivo em questão, certo? A interface de controle, ela é um web server, né? A placa que controla a bancada é uma placa comercial, mas o software foi desenvolvido como um web server, então o controle da bancada pode ser realizado através de computador ou qualquer dispositivo eletrônico com internet. Pode ser visto que possuem as funcionalidades de bancada em equilíbrio, bancada para gerar delta máximo, data logger dos valores de bancada, o controle do PTC, aquecimento, o controle da Peltier para refrigeração, controle individual dos estágios de refrigeração, da bomba de recirculação do líquido de refrigeração, assim como toda a parte de calibração dos sensores e configuração do pitch, certo? Juntamente com essa bancada, foram utilizados dispositivos de instrumentação para gerar
os dados de tensão do sistema e também as características, né, as curvas IV e IPV dos painéis solares. Esse dispositivo é um dispositivo dedicado, um Proba 200A, um dispositivo que gera, né, os gráficos dos painéis com exatidão de 1%. O multímetro utilizado para registro da tensão do tag também é um multímetro de precisão, 0,05% de precisão, com um datalogger USB, e os sensores de temperatura utilizados são NTCs calibrados, né, via ADC de 12 bits, com resolução de 0,1 graus Celsius, e a exatidão de 1%. Tá? Aqui foram utilizados 2 tipos de NTC, um para monitoramento de face fria, porque operam de menos 40 a 50 graus, e o outro do monitoramento e outros para monitoramento da face quente, de 0 a 200 graus. Isso a gente garante daí a linearidade tanto do ADC quanto da exatidão do sensor, tá? Feito o desenvolvimento da bancada, cada face foi desenvolvida com base, né, na arquitetura proposta, então 5 camadas, primeira camada solar, segunda camada uma camada física estrutural, fibra de vidro nesse caso aqui, a terceira camada uma camada de isolante, ela isola as superfícies laterais do tag, né, o tag fica envolto por essa camada, uma camada de espuma de EPU, o próprio tag, já com a aplicação das lâminas de grafite e o cobre usinado ali, que é dissipador, né? Cobre maciço usinado, né? Que representa aqui a estrutura. O corte das lâminas foi realizado ao laser, por isso que ela está com aquela característica de corte a laser ali. E a montagem da célula foi realizada de forma artesanal. Tá? É possível observar aqui, ainda antes da limpeza aqui, né? O protótipo da EPS foi com base também no artigo que foi publicado em 2024 já, durante a qualificação, né, antes da qualificação. Nesse artigo foi descrita a metodologia de desenvolvimento da parte eletrônica com relação ao solar, né, mas o mesmo circuito ele se adequa ao dispositivo proposto aqui. Então, nesse caso aqui, é um conversor BUST com traçado do MPPT por esterese. Então, é bem simples fisicamente, né? São poucos componentes, mas a funcionalidade é absurda, assim. Ele tem uma garantia de componente para missão espacial, né? Por ter número reduzido de componentes, a confiabilidade acaba sendo bem elevada. O próprio sistema de conversão já controla a carga do capacitor, do supercapacitor, do armazenamento buffer, e logo na sequência a gente tem um circuito baseado em MOSFET para fazer a desconexão. E aí sim conecta um outro supercapacitor, que é o barramento comum, e também tem o próprio circuito de desconexão. A instalação, né, a implementação desses circuitos de desconexão facilita o gerenciamento tanto, né, a acusação de falhas via hardware, quanto por uma eventual operação de hardware adicional, né, um microprocessamento que esteja monitorando essa geração pode simplesmente acionar um pino aqui do MOSFET e acabar desligando a face, né, ou o gerador específico. Da mesma forma que o PV, no tag, também foi implementado o conversor fornecido pelo próprio fabricante do tag. Nesse caso aqui era um conversor bidirecional, mas o circuito de condicionamento é esse à esquerda, mais abaixo, né? Que é um circuito de condicionamento de carga do supercapacitor e também o circuito de desconexão do barramento. A caracterização do fotovoltaico foi realizada de forma individual entre as faces, então utilizando o analisador fotovoltaico,
e um luxímetro para determinar a irradiância de forma aproximada. Esse método, utilizando o luxímetro, é baseado em fontes comerciais de grandes fabricantes de estações meteorológicas. Então, existe o respaldo, né, tanto da Davis Instruments quanto da Ambient Water, onde é calculado e provado que o fator de aproximação de 0,0079, multiplicando pelo valor do luxímetro, né, o valor da medida do luxímetro, corresponde à radiação inserida, né, aplicada à célula, certo? Então, aqui a gente consegue caracterizar o painel e fazer a medição dos valores. Com a caracterização do tag realizada pela bancada, a gente consegue obter esses dois gráficos. O primeiro gráfico representa a utilização das faces quente e fria, né? A resposta da face quente e fria da bancada. Então, em vermelho, a subida de temperatura, em azul, a descida de temperatura. A hora que se cria o delta máximo, o tag é acoplado da face quente para a face fria, e aí as faces geradoras de calor são desligadas e se aproveita o relaxamento da estrutura para fazer a coleta de dados de geração. É possível observar no gráfico inferior que o pico máximo é justamente onde tem o delta, né? Então, a partir dali, o teste registra os dados gerados pelo tag de forma sincronizada, e aí pode ser feito o download dos valores direto do servidor. Como resultado, ainda é possível identificar o delta máximo que a bancada gera, próximo ali de 160 graus, e os valores de tensão, né, de 1,8 por face, por tag, por face, né? Na média, a geração dentro dos 25 minutos de teste fica em 65 miliwatts, tá? Fazendo a média da geração das 1.500 amostras, 65 miliwatts como resultado. Com relação à caracterização dos painéis fotovoltaicos, a potência ficou próximo de 810, potência média, né? Próximo de 810 miliwatts, e a eficiência, na média, na casa dos 13%. Tensão também ficou bem próximo entre as faces, né? 0,5 volts, o que mostra uma montagem, né? Bem semelhante entre os módulos, né? Com esses dados, é possível, então, fazer a comparação com a incidência normal, a incidência em aresta e a incidência em vértice, né, levando em consideração o envelope que foi definido lá no início. Então, tem-se que média por face de 812 miliwatts, potência do tag 65 miliwatts. Então, o tag aqui representa 8% de acréscimo em geração, certo? A mesma coisa para a incidência aresta, 574 miliwatts, com 46 miliwatts do tag, e a incidência em vértice, 468, com 37 miliwatts do tag, certo? Aqui existe o regime de pós-iluminação, ou seja, quando entra em eclipse, né, o satélite entra em eclipse, ainda existe geração pelo TEC, porque a estrutura ainda está aquecida, mas o PV já zerou, né? Não gera mais, devido a não ter mais iluminação. Com relação à validação de hipóteses, através desses dados, né, a gente conseguiu verificar que realmente existe a dependência térmica do coeficiente de Seebeck, então ela foi considerada no modelo e foi confirmada experimentalmente, então acabou sendo validada no modelo integrado, né? Foi possível identificar isso bem claramente. A dependência térmica também da resistência interna, ela foi modelada, foi confirmada experimentalmente, então ela é bem coerente com a resposta dinâmica do conversor. A geração termoelétrica em regime transiente também foi prevista, ela foi observada, também foi confirmada. Então, a contribuição energética do TEG prevista
foi confirmada tanto no modelo calculado quanto no experimental, e isso aumenta a robustez energética global, né? Então, com base nesses dados, né, de geração, de 8% a mais de geração, sem alterar, né, drasticamente a face, a área utilizada para isso, uma vez que a face de amostra continua do mesmo tamanho, que foi realizado foi a adequação da face, acaba que confirma a hipótese de ter a densidade maior do que zero, né? A densidade energética maior do que zero para o sistema implementado. Com as considerações finais, de forma geral, é um tema muito abrangente, é muita informação a ser analisado, então foram necessárias algumas limitações, né, ou delimitações, e essas delimitações foram possíveis devido a toda a revisão sistemática, mapeamento sistemático tanto de Energy Harvard aplicada a CubeSats, quanto da parte tecnológica, né, patentes, artigos técnicos e comerciais desses dispositivos, que foi realizado e resultou em 2 publicações só da parte de revisão sistemática. Na sequência, também, a definição dos requisitos, né? Foi realizado o estabelecimento do envelope térmico e do envelope elétrico em baixa órbita terrestre. A definição da arquitetura do STEC, que também foi integrado de forma paralela, com um mínimo impacto tanto em massa quanto em volume, que a quantidade de energia gerada pelo TEG, quando comparado ao solar, ela acaba sendo pequena, mas o incremento é considerável. Então, a validação experimental, a confirmação da geração complementar, como termoelétrica, e o ganho energético aí com um incremento de médio de 8% por face ativa, né? Isso acaba que confirma a validação da hipótese com a densidade energética acima de zero. Como contribuições científicas, foram gerados 4 artigos, 3 com Qualis A2, fator de impacto 3, todos os 3 publicados na Energy, um quarto publicado na Electronics, e aí tem um Qualis A4. Como, além dos artigos, foram publicados 2 capítulos de livro, um sendo de revisão e o outro, na verdade, os 2 são de revisão, um publicado pela editora Athena e o outro publicado pela Spring Network. E além dessas publicações, também foram depositadas 2 patentes. Uma já saiu o pedido, né, em 2025, 11/11 de 2025, e a outra ainda está em processo, mas foi depositada em 18/7/2025. Essa segunda é exatamente o sistema híbrido de captação, gerenciamento e controle térmico de energia para CubeSats. Como trabalhos futuros, né, a nível experimental, a ideia é validar as células fotovoltaicas espaciais reais, né, para verificar se existe algum ponto que não foi observado no componente substituto, né? Fazer com que a modelagem eletrotérmica inclua os efeitos de degradação a longo prazo, provenientes da radiação ionizante. E com relação à eletrônica, o desenvolvimento de controles adaptativos de impedância, principalmente para o TEG, para aumentar a eficiência do conversor. A nível sistêmico, a integração de múltiplos mecanismos de Energy Harvard, também existe a possibilidade de utilizar algo na parte vibracional, para incrementar ainda mais a geração de energia. A médio prazo, tem-se o gerenciamento energético otimizado. Então, hoje não tem nenhum controle eletrônico via software do que é gerado, né? Então, a gente não consegue medir e atuar dentro das faces automaticamente. O hardware faz isso, mas ele é sem software.
e, a longo prazo, melhorar o desenvolvimento de plataformas espaciais energeticamente autossuficientes, certo? Como referências, todos os artigos e publicações estão listadas aqui. Todas as referências utilizadas nos artigos também são consideradas referências do desenvolvimento da tese. E com relação aos agradecimentos, eu queria primeiramente agradecer ao professor Oswaldo pela paciência e orientação ao longo desses 4 anos, ao professor Jorge e a todos os membros da banca avaliadora, uma vez que eu acredito que a discussão científica tende a qualificar esse trabalho. Também a todos os amigos e colegas que contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa, ao NILA pelo acolhimento e a oportunidade, ao CNPq e à CAPES pelo apoio financeiro, e à minha família que se fez presente durante todo o processo. Estou aberto a conversa, na verdade, né? A gente conclui a apresentação por aqui. A apresentação acaba sendo bem rápida, na verdade, assim, acaba resumindo bastante informação, mas o tempo de apresentação é um pouco limitado pela quantidade de desenvolvimento que foi realizado, mas agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para perguntas.